E são questões reais. São questões reais. Comecemos pelo Wagner, se me permite. Sobre o Wagner há muita especulação, deixa-nos um pouco atónitos, não é? Porque não se compreende toda esta atitude de Prigozhin, não tem munições, não me dão munições, aquelas imagens de Prigozhin com um enorme grupo de cadáveres atrás, dizendo esta gente está toda morta porque não me deram munições, mas em contrapartida vemos depois, no próprio dia, bombas de fósforo a cair sobre os ucranianos, vemos sistematicamente o Wagner a avançar dentro de Bakhmut. E temos que perceber que o Wagner foi altamente eficaz em Bakhmut. Aliás, os registros mostram que a Ucrânia, na região, portanto, dentro de Bakhmut e Chessivyar, ali em toda Alexandrivka, Slaviansk, Kramatorsk, reuniu 80 mil combatentes. E o que é uma verdade é que foram sistematicamente desalojados e destruídos dentro de Bakhmut. E de uma forma que vexante para o exército ucraniano. Aliás, não maço, mas quem nos está a acompanhar, mas os números são um pouco dispares em função da fonte, mas mostra o enorme volume de brigadas que a Ucrânia fez rodar por Bakhmut. Porque sistematicamente chegavam a Bakhmut e não eram destruídas naturalmente, mas perdiam a capacidade operacional e tinham que ser substituídas sistematicamente. Portanto, o que nós tivemos, e da parte o que é o Wagner, primeiro? Isto é preciso percebermos o que é o Wagner. O Wagner foi criado por, digamos, o governo russo, liderado por Vladimir Putin, naturalmente, mas pelo governo russo, para intervir na Ucrânia. Para o fazer de uma forma encoberta. Para, digamos, agir no exterior. E o Wagner, em boa verdade, tem um conjunto de ações, de missões, que são muito semelhantes àquilo que, no mundo ocidental, têm, por exemplo, os Green Berets, os boinas verdes norte-americanos, as chamadas forças de operações especiais, não é? As forças de operações especiais francesas, os SAS britânicos, todo aquele conjunto de gente que faz ações irregulares e é utilizado pela Rússia, em boa verdade, foi utilizado com muito sucesso na Síria, e o Wagner tem uma particularidade, que isso é que o diferencia das outras congêneres. Para além de um pormenor, o Wagner surge como empresa, digamos, militar privada, digamos, como um mero artifício. Porque a Constituição russa, e os russos são os legalistas, a Constituição russa impede a utilização do exército no exterior, impede que o exército, que as Forças Armadas sejam utilizadas sem uma decisão da Duma, sem ser, portanto, num contexto restritivo no âmbito legal, que não vale a pena entrarmos em grandes pormenores aqui. Portanto, é uma forma de contornar o normativo constitucional russo e de permitir uma grande liberdade da ação, e segue também a mesma lógica que segue a Blackwater norte-americana, a antiga Executive Outcome britânica e toda uma miríada de empresas militares privadas, com uma diferença. Esta não é bem uma empresa militar privada. Isto é porquê? Porque o Wagner, sendo uma força híbrida, uma força verdadeiramente híbrida, reporta ao Estado-Maior. Aliás, vimos que Vladimir Putin, o comando, porque o comando Gerasimov, certamente, não é? Que é o mentor, que é um homem que praticamente nunca fala, mas que está à frente das Forças Armadas pela mão de Vladimir Putin desde o princípio. Desde que o Presidente Putin, desde, salvo erro, 2002, se a memória não me atraiçoa. 2001, 2002. E ele e Shoigu. E Shoigu nem é general, nem é militar.
Shoigu era digamos, o líder, o chefe, o responsável pela proteção civil. Mas é um homem de confiança do presidente Putin. Portanto, digamos, o entourage, o establishment russo, colocou Medzinzev no Wagner. Quem é que era Medzinzev? Foi digamos, o responsável no exército da Federação Russa pela parte logística, pelo equipamento, pela ação, digamos, pela preparação da transformação neste período, destes 6 meses, do exército russo. E, em boa verdade, como prémio, mandaram-no para Bakhmut para ser um dos vencedores de Bakhmut. Portanto, em boa verdade, o Wagner responde perante o Estado-Maior. Prigozhin, temos que perceber o que é que fazia Prigozhin. Prigozhin tinha um restaurante, não é? Uma empresa de catering, não é? Começou a vender hot dogs, não é? Portanto, o Prigozhin foi recrutado na prisão, não é? Na prisão, digamos, no período de Yeltsin, se a memória não me atraiçoa, quando Vladimir Putin era coronel e era o responsável pelo FSB em São Petersburgo. E Prigozhin é de São Petersburgo. E é pela mão, é um homem da confiança. O que nós vemos, isto é estratégia de contra-informação. O Prigozhin fala para o Wagner e temos que perceber a entourage. Ele foi às prisões buscar gente, foi buscar aqueles, e foi com uma proposta aliciante. Um cidadão russo que tem uma pena de 15 anos, 6 meses nas fileiras, ou é redimido pelo fogo e morre e tem um lugar no talhão dos heróis, ou vive e está livre ao fim de 6 meses. E isso é muito tentador. E o que é o Wagner? São tropas de assalto. São Stormtroopers. Tropas de assalto, quem é que os russos têm como tropas de assalto? Em boa verdade. São as forças especiais Akhmad, de Kadyrov, são tropas de assalto também, os chechenos. É o Wagner e é outra empresa militar privada, que ainda não ouvimos, mas já ouvimos falar muito dela e que aparentemente alegadamente está em Kupiansk, que é a força, é o PMC Z, portanto, Storm Z, isto em inglês, portanto, é Força de Assalto Z. São fundamentais, e depois tem os paraquedistas, naturalmente, a infantaria de marinha, e depois tem as forças regulares. Mas as forças de assalto são essencialmente estas unidades. O Wagner é uma força de assalto, com melhor, digamos, uma remuneração melhor, e sendo profissionais, digamos, o impacto das perdas do Wagner é muito menor na sociedade russa do que o exército regular, naturalmente. Portanto, e todo o círculo, se me permite, que o Prigozhin faz, é aquilo que os russos chamam maskirovka. É para confundir o inimigo. E confundiram-no bem. Aliás, há um general a que eles não confundiram, que é Zaluzny. Zaluzny, o comandante do exército ucraniano, que não corrobora, segundo as informações, não corrobora desta ofensiva, e é por isso que nos parece que está um pouco sai da parte, se me permite este inglesismo. Então, não o vemos nas reuniões. Houve aí uma especulação que ele tinha sido atingido, estava morto, etc. Vemo-lo, mas não vemos Sirski, que é o mentor do ataque a Bakhmut, e que por acaso até é russo, não é? E não há de ser grande competência, diga-se de passagem, pelos resultados, analisando os resultados. Portanto, Prigozhin faz parte, é um homem do FSB. O Wagner é uma força das Forças Armadas da Federação Russa, faz o trabalho de tropa de assalto, faz a ação no exterior e o prestígio que o Wagner hoje tem, nomeadamente nos países africanos.
Aliás, basta ver República Centro-Africana, basta ver no Chad, se a memória não me atraiçoa, basta ver num conjunto de países que pedem o Wagner. Porquê? Porque faltou-me dizer uma característica do Wagner. Ao contrário das forças especiais ocidentais, que dão treino, assessoria, fazem ações especiais, etc., o Wagner combate ao lado dos locais. O Wagner, em África, na Síria, combateu com os sírios, ao lado dos locais. E isto faz toda a diferença. E isto dá a quem tem o apoio do Wagner um prestígio muito grande. E Bakhmut, digamos, qualquer que seja o resultado desta guerra, há alguém que já ganhou. É Prigozhin. E é o Wagner. O Wagner hoje tem um prestígio no exterior que não tinha do antecedente. Daí toda estas movimentações do Ocidente alargado para os considerar terroristas, etc., é fantasia, não é? É fantasia. Pronto, isto é a resposta em relação ao Wagner. O Wagner pertence ao Estado-Maior, responde ao Estado-Maior, neste momento está em descanso, em regeneração, está em férias, e quando for a ofensiva, que há de ser lá para setembro, a ofensiva russa, que há de ser em setembro, ou contra-ofensiva, como queremos chamar, o Wagner virá, muito provavelmente, para fazer o assalto às últimas posições, Kramatorsk, Sloviansk, etc. São forças de assalto.